Bom, pessoal, estamos de volta para mais uma aula. Mais uma variável que nós vamos estudar dessa feita. Nós vamos agora estudar sobre as variáveis para procedimento. Agora, a relação a fazer é com tratamento térmico. O que é que nós vamos estudar aqui no tratamento térmico? Nós vamos estudar o PWHT, que é o tratamento, as variáveis, a faixa de tempo e temperatura e o limite de espessura, como está lá na ASME 9. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na ASME 9, o que se refere ao tratamento térmico. 253, que é o mesmo, a gente mantém a mesma junta, as mesmas variáveis. 407, PWHT. Aqui está o PWHT, tempo e a faixa de temperatura e tempo, e o limite de espessura. Então são justamente isso que nós vamos aprender agora. Tá certo? Então vamos falar sobre PWHT, sobre o tratamento térmico em si, após soldagem. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Ele chama o item 407.1, é uma variável essencial. 407.1, vamos ver o que é que ele diz aqui no 407.1. Ele diz o seguinte, que um procedimento de qualificação separada é requerido para cada um dos seguintes. Para P número 1 até P número 6 e 9 a 15, materiais que, seguindo o tratamento térmico, as condições se aplicam. Se você fizesse o número 1, se você fizer sem PWHT, sem tratamento, ele não pode ser feito, não pode se realizar. Se é sem PWHT, você não pode realizar com tratamento térmico. Ele também se aplica para um tratamento térmico abaixo da temperatura de transformação, que é o nosso caso. O nosso caso é alívio de tensões. Ele é abaixo da temperatura de transformação da microestrutura do aço. O número 3, ele se aplica para tratamento térmico acima da temperatura de transformação. Exemplo, normalização. E assim ele vai listando até o número 5, que tem a letra B, e a letra B tem o número 1 e o número 2. Então, o que a gente precisa entender aqui, você pode até estudar mais isso aqui, é que ele é uma variável essencial. Se você qualificou com tratamento, você não qualifica sem tratamento. Então, é variável essencial. Se um procedimento é realizado com tratamento térmico, só qualifica a execução de peças com tratamento térmico e vice-versa. E você também não pode usar um procedimento qualificado sem tratamento para uma peça que ela vai sofrer tratamento térmico. Então, isso aqui é uma variável essencial. Então, eu espero que tenha ficado claro esse primeiro item que nós acabamos de citar para você. Vamos para o segundo item. Faixa de tempo e temperatura. Vamos dar uma olhada aqui na norma, no QW253 mais uma vez. O que é que ele diz a respeito? 407.2. É tempo, faixa de tempo e temperatura. Essa aqui é um pouquinho mais complicada para a gente entender. Por isso que eu tenho que falar bem pausadamente, para que você entenda, para que você não se atrapalhe. 407.3.2. Ele diz o seguinte aqui, uma mudança. Acompanha aqui o ponteiro do mouse, 407.2, está vendo aqui? No tratamento, na temperatura e tempo na faixa de tempo e temperatura de tratamento. Ele diz o seguinte, que um procedimento de qualificação de teste deve ser submetido essencialmente
a um PWHT equivalente àquele encontrado na fabricação da produção das soldas, incluindo no mínimo 80% do tempo agregado naquelas temperaturas. O PWHT total, o tempo total da temperatura, pode ser aplicado em um ciclo de aquecimento. Como é que a gente vai entender isso aqui, gente? Primeira coisa importante. É uma variável quando se tem ensaio de impacto. É uma variável suplementar. Vamos até aqui, mais uma vez, a tabela que é W253. Ela é aqui uma variável suplementar. Olha, acompanha o ponteiro do mouse. Então, ela é uma variável suplementar. Quando isso acontece, como é que funciona? Você, durante o tratamento térmico, você usa um procedimento com as faixas descritas de tempo e temperatura de tratamento. Um procedimento de tratamento térmico qualificado. Porém, quando você fizer um procedimento, usar o procedimento, você vai ter que reescrever esse procedimento, porque ele não vai valer para a soldagem da junta de campo. Por que não? Porque o novo procedimento ele tem que representar a temperatura de tratamento que foi executado durante o tratamento térmico daquela peça. E o tempo e a temperatura são essencialmente importantes para esse novo procedimento. São as duas faixas que devem ser contempladas. E durante o tratamento térmico, inclusive, se houve picos de temperatura, ele precisa ser atendido no mínimo em 80% do tempo que ela permaneceu em tal temperatura. Eu vou citar aqui um exemplo que eu fiz aqui para ficar mais bem entendido essa questão. Faixa de tempo e temperatura, exemplo. Digamos que você tenha um tempo de tratamento de uma peça de 2 horas. Tempo de tratamento. E você vai tratar durante 2 horas. Vai registrar 2 horas. Mas nesse tempo de tratamento, a temperatura de tratamento do procedimento, quero deixar claro, do procedimento que você está usando para qualificar, ele está entre 600 a 650 graus Celsius. Agora, na execução, quando você registrou, a temperatura ficou em 630 graus durante 1h30 e ficou 30 minutos em 640 graus. Olha como você entende esse ponto da norma quando você tem tratamento térmico e quando você tem ensaio de impacto. Isso aqui é super importante para que você seja um inspetor de solda nível 2 bem preparado. O tempo de tratamento são 2 horas, porém, no mínimo 24 minutos, que é 80% de 30 minutos, no mínimo 30 minutos, você tem que permanecer na temperatura de 640 graus. E não pode ultrapassar 48. Até pode, porque o tempo de tratamento é mínimo. Você até pode. Pois ela tem, mas também 630 graus, você tem que atender os mesmos 80%. Você, no mínimo, tem que ficar 72 minutos em 630 graus. Eu coloquei aqui, se você for fazer um tempo de tratamento fechado, com tempo fechado, 2 horas é 2 horas. Então, se você vai ficar só 2 horas, você não pode passar mais de 48 minutos em 640. Então, você tem que ficar, no mínimo, 72 minutos em 630 graus. Está entendendo? Para que você cumpra o que está escrito no procedimento para você atender as temperaturas, porque é no plural. Vamos dar mais uma olhadinha? Como ele diz, 407.1. Eu fui demais aqui.
407.1.2 que diga. Aqui, ó. Ele diz assim que no mínimo 80% do tempo agregado nas temperaturas. Nas temperaturas. Então, é importante que você passe no mínimo esse período de tempo em cada temperatura, certo? Então, eu espero que tenha ficado claro isso aqui. Mas qualquer coisa pode perguntar e a gente está aqui para te atender, para te ajudar. Agora, limite de espessura. Vamos dar uma olhada no 407, não é o ponto 2. Eu coloquei aqui ponto 2, mas eu acredito que esteja errado. 407, na verdade, eu deixei ele permanecer. Mas me parece que é 407.4. 407, 400 e... Opa, é 253, não pode confundir. 407.4, limite de espessura, é isso mesmo. Vamos lá no 407.4 para nós darmos uma olhada no que ele se refere. Para metais ferrosos, outros além dos P número 7, 8 e 45, quando o procedimento de teste qualificado recebe um tratamento térmico excedendo, olha só, a transformação, a temperatura máxima de transformação, ou uma solução de tratamento para P número 10H. O máximo qualificado, metal de base qualificado nesse caso é T. De T não deve exceder 1.1 vezes a espessura do cupom de teste, da amostra de teste. Então, como é que isso aqui funciona, gente? Como é que isso aqui funciona? Eu vou explicar agora. É 407.4. Entenda aqui como 407.4, não é ponto 2. Vamos dar uma olhada. Essa é uma variável quando você tem ensaio de impacto. Vamos mostrar isso aqui também para ficar mais claro no nosso entendimento. Não ficar nada obscuro. Tá? Ela é uma variável, não é quando você tem tratamento, é uma variável essencial. É uma variável essencial. Deixei aqui, isso aqui está errado. Não é uma variável quando se tem ensaio de impacto. Ela é uma variável essencial. É por isso que é importante você seguir comigo o que está escrito e a minha verbalização, o meu discurso aqui. Não, isso aqui eu passei. Aqui. Variável essencial. Quando o tratamento térmico é realizado acima da temperatura de transformação. Bom, gente, quando é que você vai usar uma variável dessa? Eu acho que vai ser difícil você usar uma variável dessa, mas é importante que você aprenda, que você saiba o que você está lendo. Como diz lá, abaixo da temperatura crítica, quais são os tratamentos térmicos que são feitos abaixo da temperatura crítica? Alívio de tensões e revenimento, que o alívio de tensões é o que a gente mais usa em tubulação. Acima da temperatura crítica, ele é normalização, recozimento, têmpera. Então, vê só, nesse caso, ela é uma variável essencial, mas que praticamente a gente não usa, porque o nosso tratamento térmico ele é de alívio de tensões, ele é abaixo da temperatura crítica. Mas quando acontece, quando a faixa de qualificação for com um tratamento térmico de renormalização, recozimento, têmpera, então a faixa de qualificação para essas temperaturas vai ficar 25 vezes 1.1, que é igual a 27,5 milímetros. Então eu queria, ainda que talvez você nunca use, ou use alguma vez, mas você fica sabendo como ocorre, como é o processo, como é que funciona, o funcionamento da coisa. Tá certo? Então, pessoal, mais uma vez, essa aula
nós aqui encerramos ela. E quero que você deixar para você somente uma recomendação, que você estude, que você aprenda, que você continue crescendo, desenvolvendo o seu potencial. E você tem tudo para ser um grande inspetor de solo, uma pessoa que interpreta bem todas as possibilidades da ASM9. A ASM9 ela não é difícil, também ela não é. A gente não deve simplesmente achar que ela é fácil. Ela não é difícil, mas também não é assim de mão beijada. Você tem que se esforçar para aprender, tem que estudar ela para entender, tá certo? Que Deus te ajude. Até a próxima. Nós estamos juntos aí nessa.